Quero agora convidar os irmãos para lermos um texto da palavra de Deus. Se existe uma coisa que eu gosto aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, eu sei que esta é uma igreja ordeira. Aqui a coisa funciona com ordem e decência, e não poderia ser diferente, tendo como pastor presidente o ilustre pastor José Pimentel de Carvalho. Agora, se existe uma coisa que eu gosto aqui, irmão, é que não tem relógio na frente da gente. Porque coisa difícil é você pregar vendo um relógio desse tamanho na sua frente e as horas passando e você fica preocupado. Eu sei que tem hora para terminar, mas pelo menos não tem relógio na minha frente. E eu quero agora convidar os irmãos para lermos um texto da palavra de Deus. Já foi pedido aqui pelo pastor Raimundo, vice-presidente desta igreja, que não devemos pedir ao sonoplasta para subir o som. Mas ele também não pode ser muito econômico, não. Ele tem também que cooperar com a gente, né, pastor Ramon? Na medida, certa, economize o servo. Agora não economiza o som. O servo tem que economizar, que é para ter sempre o servo em condições de pregar, tá bom? Nem tanto e nem tão pouco, no meio, que é o equilíbrio. Irmãos, eu não vou falar o que eu falei sexta-feira aqui, porque os irmãos já me conhecem bem. Eu não tenho inveja de ninguém, graças a Deus, porque eu sei que os talentos são diferentes. Agora, que eu gostaria, de ser aquele pregador, de ler aqueles textos bem assim difíceis, eu até gostaria de ser, mas é sempre aqueles textos que os irmãos dizem: ah, pastor Giovanni, isso aí não precisava nem o irmão ler, bastaria dizer que eu daqui de cor eu recitaria. Nós vamos esta noite abrir a nossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os 3 últimos versículos. Mateus capítulo 28, do versículo 18 em diante. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, eu estava durante o dia de hoje meditando nessas palavras que saíram dos lábios de uma pessoa que diz o apóstolo São Pedro nunca falou uma mentira, nunca na boca dele se achou engano. No caso, o Senhor Jesus Cristo.
E eu cheguei a uma conclusão: que a coisa mais importante na vida de uma pessoa que tem uma chamada missionária, uma pessoa que é consciente do seu dever, da sua obrigação de evangelizar, pregar, fazer missões, ela se dispõe a ir ao campo para fazer a obra de Deus. A coisa mais importante na vida dessa pessoa não é o salário que ela vai receber, não é o reconhecimento da igreja que a envia, e nem tampouco os elogios, os aplausos que essa pessoa vai receber se for bem sucedida no seu ministério. Mas para mim a coisa mais importante é essa pessoa saber ter consciência de que ela não está sozinha nesta empreitada, mas ela pode contar com a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, sabendo das dificuldades que os seus discípulos iriam encontrar quando saíssem para pregar o Evangelho, Jesus, sabendo que o inferno iria se levantar contra os seus servos, porque eu não vou dizer que eu seria até uma criança, ou porque eu não dizer um idiota, se eu dissesse que o diabo não se incomoda quando a igreja ora. Ele se incomoda sim quando a igreja jejua, quando a igreja se reúne num culto como este. Mas se existe uma coisa que mais incomoda o diabo e o inferno, chama-se evangelização, a obra missionária. Porque quando a igreja se dispõe a realizar esta obra, ela vai sitiar as fortalezas do diabo e vai arrancar das garras dele as almas e colocá-las nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E por isso o diabo, ele faz tudo para impedir que a igreja evangelize, que a igreja faça missões. Ele usa todos os artifícios, ele usa todos os meios para impedir. E Jesus, sabendo disso, ele fez questão de garantir aos seus discípulos, depois de dar-lhes a grande comissão de sair pelo mundo fazendo discípulos de todas as nações, Jesus fez questão de dizer: vocês não estão sozinhos, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Não importa o que vem, não importa o que aconteça, haja o que houver, aonde você estiver, saiba de uma coisa: se você está cumprindo a obrigação da igreja de fazer missões, você conta com a presença inconfundível, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E o que eu fico maravilhado é que Jesus não disse: eu vou estar convosco nos momentos de alegria, eu vou estar convosco quando vocês forem honrados, eu vou estar convosco nos dias de bonança, eu vou estar convosco nos momentos de fartura, eu vou estar convosco quando vocês forem honrados. Não, Jesus disse: eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! E a presença
vida de Jesus é a nossa garantia. Quando, meus amados irmãos, eu era pequeno, eu era criança, eu sou o caçula da família, eu era bem magrinho. Basta dizer que quando eu comecei a jogar futebol como profissional, eu tinha 1,77 m e eu pesava 60 e poucos quilos, isto já adolescente e passando para a fase de rapaz, de jovem. Mas quando eu era criança, eu era magrinho. E vocês sabem, tem gente que se aproveita do magrinho para ganhar fama de valente. E de vez em quando aparecia lá um parrudo que queria bater em mim e me desafiava, porque ele sabia, se eu fosse, ele iria me quebrar no meio como macarrão. Só que eu tenho um irmão mais velho do que eu, que ele era muito parrudo e ele era bom de briga. E quando um desses grandalhões e fortões me desafiava, e eu via que se eu fosse encarar, eu ia levar uma sova, eu dizia: você me espera aqui, que eu vou aqui e já volto. Eu ia em casa, chamava o meu irmão mais velho, parrudo, e chegava diante do meu desafiante e dizia: agora você pode vir. Quando ele via o meu irmão mais velho, dizia: olha, depois nós vamos conversar. Assim, meus amados irmãos, é no reino de Deus. Muitas vezes o diabo nos desafia, e tem crente que quer ir sozinho e se arrebenta. Mas quando ele te desafiar, não vá sozinho, chama o irmão mais velho, e o diabo vai correr, porque o diabo, ele não tem medo do pastor Gilvan de jeito nenhum. Ele não respeita o pastor Gilvan, mas ele tem medo e respeita o irmão mais velho do pastor Gilvan, aquele que está comigo, aquele que está com você, porque ele olha para você e para mim e diz: essa aí é presa fácil. Mas quando ele olha para Jesus, ele diz: essa aí não, esse é o leão da tribo de Judá, esse é aquele que me venceu no Calvário, esse é aquele que esmagou a minha cabeça, esse é aquele que deu brado de vitória lá na cruz. Portanto, se anime e saiba que você não está sozinho. Jesus garantiu: está conosco. Aleluia! Oh, glória a Deus! E quando eu estava pensando nisso hoje à tarde, eu me lembrei de uma passagem bíblica que está lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés saiu com o povo de Deus através do deserto do Sinai para ir para a terra prometida. E aquele povo fez tanta coisa errada em tão pouco tempo, que chegou um momento em que Deus disse: Moisés, eu não vou mais no meio desse povo. Isso é um povo obstinado. Se eu for no meio desse povo, eu vou acabar com essa raça. Eu vou mandar um anjo. Tem gente, irmão, se falar que um anjo está perto dela, ela dá pinote que vai bater com a cabeça no teto do templo. E Deus disse: eu vou mandar um anjo. Mas Moisés era exigente, irmão. O crente tem que ser exigente em determinados momentos. Aí Moisés disse: anjo não, Senhor, eu não quero anjo não, eu quero o criador do anjo, eu quero o dono do anjo. Aí Moisés disse: se
a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí Deus que gosta de crente, é corajoso. Deus não gosta de bajulador, não. Tem crente que é bajulador de Deus. Deus não precisa de bajuladores. Deus quer adoradores. Deus gosta de pessoas que sejam sinceras. Aí Deus disse: Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Moisés exigiu a presença de Deus, porque ele sabia que se Deus não fosse com aquele povo, jamais eles chegariam em Canaã. Aquele povo seria derrotado naquela jornada. Agora, olha que coisa simples, mas maravilhosa. Moisés precisou pedir a presença de Deus, mas nós somos mais privilegiados. Nós não precisamos pedir. Jesus se ofereceu. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. Irmãos, eu sinto nesta noite esta casa impregnada, saturada pela presença de Jesus Cristo. Este lugar está cheio da sua glória. Você talvez não esteja sentindo e dizendo: mas pastor Giovanni, eu não senti ainda. Mas o que importa não é o seu sentimento e nem o meu. O que importa é a palavra empenhada de Jesus Cristo, garantindo que Ele está conosco. Aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui, irmãos. Pelos olhos espirituais eu estou vendo. Jesus está olhando para você aí na galeria. Você que está lá atrás, você que ninguém sabe nem o nome, Jesus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu estou com você em qualquer circunstância da vida. Quando você entrar na peleja, eu vou entrar com você. Quando você pisar nos espinhos, eu vou pisar com você. Quando você chorar, eu vou chorar com você. Agora, quando você se alegrar, eu também vou me alegrar com você. É a presença dele, meus irmãos. É a presença, oh aleluia, de Jesus Cristo. Porque a presença dele, irmãos, é como aquela brisa que sopra num dia de 40 graus, aquele sol causticante, o suor escorrendo na testa, parece que o oxigênio quer faltar. Aí de repente sopra, pastor Marcos Antônio, aquela brisa e refresca e traz um bem-estar tão grande a nós que dá vontade de dizer: ó brisa, não para de soprar. Assim é a presença de Jesus. Às vezes nós estamos abafados com os problemas, as lutas do dia a dia. Aí de repente ele vem com uma brisa e sopra no nosso coração, e sopra na nossa alma, e nos refresca, e nos refrigera, e nos causa bem-estar. A presença de Jesus é como fogo que aquece na noite fria, é como a chuva que cai na terra seca,
e faz ela dar fruto. A presença de Jesus, ela enche o céu, ela enche a terra, ela enche a igreja, ela enche o nosso coração, ela satisfaz a nossa alma, e se é verdade, dá uma rajada de glória a Deus. Você está sentindo a presença dele aí? Aonde você está sentindo? Se não estiver sentindo, meu irmão, alguma coisa está errada com você. Se você não está sentindo nada, você está desligado, você está fora da área do Espírito. Entra em sintonia com o céu agora. Abre o teu coração agora e diga: Jesus, eu quero sentir a tua presença. Oh, aleluia! Mas por que a presença de Jesus, Mara Lima, é tão importante? Tem que haver uma razão, ou várias razões, pastor Wagner, porque a presença de Jesus é tão importante. Em primeiro lugar, porque ela é uma presença provedora. Quando se fala em campo missionário, vem logo a ideia de miséria, que missionário sofre, passa fome, e não é verdade. Quando Jesus manda alguém para o campo missionário, não é para ficar rico, não. Campo missionário não é serra pelada, não, cheio de ouro, não. Não, senhores. Não é lugar em que a pessoa vai ganhar muito dinheiro, não, senhores. Mas também não é lugar de miséria. Sabe por quê? Porque o Deus que mandou fazer esta obra, Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, Ele é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu me lembro que alguns anos atrás, deixa eu falar uma coisinha aqui, vou confessar até o meu pecado. Quando eu não vendia material nenhum, porque eu passei a vender 2 anos e pouco atrás, sabe por quê? Porque eu estava sendo explorado demais. As pessoas sabiam, pastor Raimundo, que eu não vendia nada. Aí sabiam, pastor, eu vou pregar em tal lugar. Preparava o equipamento, som, filmagem, iam para lá, e alguns até escondidos. Ficavam lá gravando e filmando, aí mandava alguém na frente para ter uma foto. Eu pensava que era para lembrança, fazia até pose. Aí eles fabricavam o material e vendendo. E eu, meus amados irmãos, sem vender. Até que disseram: o senhor não vende, os outros vendem. Estão ganhando dinheiro às custas do seu ministério. E uma vez eu encontrei um colega lá no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e ele com um monte de caixas de material, e perguntou: pastor Gilvan, e o material do senhor? Disse: não, meu material é a Bíblia. Aí ele olhou para mim e disse: pastor Gilvan, pelo tempo que o senhor tem de ministério, o senhor prega nos grandes congressos do Brasil, na convenção nacional, nas convenções estaduais, o senhor já teria ficado rico de ganhar tanto dinheiro só vendendo material. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, quando Jesus me chamou, e quando eu vim para o ministério, eu não vim para enricar. Porque se eu quisesse enricar, eu teria assinado um contrato com o Flamengo do Rio, que segundo o emissário que foi ao Recife, era a minha independência financeira. Eu vim para o ministério para fazer a obra de Deus, para cumprir com a minha obrigação para com Deus e o seu reino. Agora Deus disse eu para ele: não tem deixado faltar nada.
de Jesus. Prover tudo. Não é que Jesus vai fazer. A pessoa que se dispõe a ir para o campo missionário, ou um crente que o serve na igreja, fica rico? Não. Ele pode até fazer. Ele pode até fazer. Como tem feito pessoas. Obreiro não conhece nenhum obreiro que ficou rico no ministério. Ele pode ter vindo com muito dinheiro antes de ingressar no ministério, mas ficar rico no ministério. Se alguém me aponta eu quero conhecer essa pessoa. Agora tem uma coisa, o Senhor sabe cuidar dos que são seus. Deus não é mão de figa, Deus não é mão de porco, irmão. A Bíblia é quem diz, não é a Gazeta do Paraná, não, é a Bíblia que diz que Ele abre a sua mão e dá de comer às nações, aos povos da terra. Aleluia. E quando eu estava hoje pensando nisso, vieram alguns textos bíblicos à minha lembrança. O primeiro foi do povo de Deus, Israel, no deserto. Quando Israel teve sede, Deus tirou água da rocha e mitigou a sede daquele povo. Quando o povo teve fome, Deus não mandou plantar, não mandou procurar um açougue, porque também não tinha no deserto, não mandou ir fazer uma cesta básica num supermercado, mas Deus mandou o maná, que era um bolo gostoso e não saboroso. A roupa do povo de Deus no deserto, durante 40 anos, não envelheceu. As sandálias não precisaram colocar um grão para sustentar as correias, não. Também não envelheceram. Não faltou nada àquele povo, nada. E se Deus sustentou a Israel no deserto, sabe o que é que a Bíblia diz? Que Ele é o Deus que põe uma mesa no deserto. Porque colocar uma mesa no buffet é muito fácil, mas Ele coloca no deserto para mostrar que Ele supre as necessidades daqueles que são dele. Oh, aleluia! Uma certa ocasião, ei, calabaçura, como Jesus está presente, irmão. O profeta Elias, isso, meu irmão, chegou para o rei Acabe. Ouça o que ele disse para o rei Acabe: ó rei, assim diz o Senhor em cuja presença eu estou, não haverá chuva em Israel, senão segundo a minha palavra. E Deus honra a palavra de um servo dele. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Não tenha medo de falar. O que Deus mandar você falar, fale. Eu costumo dizer, e vou dizer mais uma vez, eu sou um pregador itinerante. Eu vivo do altar, eu vivo das ofertas das igrejas, mas eu sou um pregador que eu não tenho medo de perder oferta. O que Deus manda eu falar, eu falo. Nunca preguei uma mensagem encomendada, nunca preguei para agradar ninguém, porque tem gente, irmão, que quando chega numa congregação bem humilde, tome lenha, tome couro, ou os irmãozinhos se torcem, irmão, e mete a lenha. Quando chega numa igreja de um padrão social mais elevado, a mulher do juiz, o gerente do Banco do Brasil, o juiz de direito, é outra mensagem, irmão. A irmãozinha da congregação não pode tirar um fio do cabelo, mas a mulher do juiz pode cortar até o tronco.
Agora sabe o que aconteceu? Nem uma gota, porque não cai. Irmão, não cai uma gota d'água, Jessé, se Deus não quiser. Pode chamar cientista da NASA, pode mandar os aviões bombardear as nuvens, não cai, só cai se Deus quiser. E dentro disso aí eu vou abrir aqui um parênteses. Deus está mandando eu falar para uma pessoa agora aqui. Aqui eu não sei que é essa pessoa, não vou dizer você que está de blusa preta, vermelha, não, eu não faço adivinhação, não. Agora tem uma coisa que Deus está mandando dizer para uma pessoa aqui, que a última palavra para a tua situação, quem dá não é o diabo, quem dá é Deus. A última palavra é de Deus. E quando o profeta falou que Deus mandou para Acabe, aí Deus disse: agora você, meu servo, você vai lá para o Ribeiro de Querite, vai lá para o Ribeiro de Querite, porque eu vou te sustentar. Eu vou mandar pão e carne no bico dos corvos. Já pensou, irmão, corvo que não pode ver carniça que come? Aí Deus colocava no bico dos corvos pão e carne pela manhã e à tarde. E tem a coisa, e não era carne de pescoço, não, daquela que fica esticando no dedo como se fosse borracha. Não era pão dormido, não, era filé mignon derretido na boca do profeta. Era pão fresquinho, de dia e de noite os corvos chegavam, balançava a cabeça. Profeta de Deus, aqui estamos, viemos trazer em domicílio. Ele comia pão à tarde, ele comia carne pela manhã, bebia da água do ribeiro. Quando é um dia, ele foi lá no ribeiro e não tinha água, o ribeiro secou. Agora sabe uma coisa bonita que eu acho que Deus falou comigo? É que quando o ribeiro seca, não vai acabar poço não, que não dá certo não, viu? Elias não foi cavar poço, não. Acabou, o ribeiro secou, é tempo de você sair de lá. É tempo de mudar de lugar. Prepara a mudança. Elias não foi cavar poço, não deu nem tempo. Quando Elias colocou a mão no ribeiro que não caiu uma gota d'água, ele olhou assim e disse: Elias, vai lá para a banda de Zarefate, porque eu já providenciei uma viúva para te sustentar. Agora não era uma viúva rica, não, sabe por quê? Por duas razões. Deus disse para mim: olha, meu filho, se fosse uma viúva rica, a glória ia ficar para ela. Ela ia bater no peito: eu sustentei o profeta de Deus com meus recursos. Primeira razão, pastor Wagner. E a segunda razão, se fosse uma viúva rica, Elias não ia chegar ali na porta, porque estaria assim de pretendente. Quando aparece uma viúva rica na igreja, é tanta profecia, é tanta revelação, é tanto pretendente batendo na porta dela: sou eu. Deus ontem me deu um sonho e me mostrou casando com a irmã. Agora quando é uma pobre cheia de filhos, eu vou lá criar filho dos outros. Eu sou besta. Eu vou procurar uma moça. Era uma viúva pobre. Elias chegou na porta da cidade, ele estava no meio daquele nordeste seco, aquele matagal, cada um cavaco aqui, cada outro cavaco acolá. Elias olhou e disse: mulher, traz um pouco de água para que eu beba. Aí a mulher disse: pois não, eu vou lá buscar. Antes era aí, o profeta disse: agora antes traz um pouco de pão para eu comer. A mulher se espantou, olhou para ele e disse: pão? Você está brincando? Eu deixei meu filho em casa. Na minha casa só tem um punhado de farinha numa panela, umas gotas de azeite numa botija. Eu vim aqui catar esses cavacos e ir para casa fazer um bolo, comer eu e meu filho e morrermos. Aí o profeta disse: não, mulher, assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou.
um bolo para mim, mulher. E eu te garanto uma coisa, é que a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que Deus mande chuva sobre Israel. Aí a mulher foi. Irmão, eu estou me sustentando aqui, mas a coisa está tremenda. A mulher foi. Aí a Bíblia diz que ela fez um bolo. Não diz de quantas gramas, não diz o tamanho. Fez um bolo. E daquele bolo diz a Bíblia assim. Eu gosto de falar que a Bíblia diz, irmão. Sabe por quê? Porque se eu disser o Globo diz, a revista Veja diz, a Isto É diz, eu posso passar para você uma mentira. Mas quando eu digo a Bíblia diz, é verdade. Pode crer. A Bíblia diz que daquele bolo comeu a mulher, o seu filho, o profeta, por muitos dias. A farinha da panela não se acabou. O azeite da botija não faltou. Agora sabe por quê? Porque o Senhor estava ali dentro. Convida Jesus para ficar no teu lar. Convida Jesus, porque se Jesus estiver presente, pode subir dólar, pode subir inflação, pode um quilo de carne custar R$50, pode um quilo de feijão custar 20, pode faltar para o governador do estado do Paraná, mas na mesa do servo de Deus não vai faltar, aleluia, porque o salmista, ele escreveu: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Dá mais um glória a Deus aí. Numa certa ocasião, Jesus chamou seus discípulos, e eu acho linda essa expressão. Olha bem, isso é missões. Jesus mandou outros 70. Você já viu a expressão? Não diz que ele mandou 70 outros, quer dizer, já havia alguém lá. Outros, mandou mais, que Jesus quer mandar mais. Isso aqui, irmãos, esse congresso de missões, isso aqui não é para uma terapia espiritual, não. Isso aqui não é piquenique de crente, não. Isso aqui é tudo de desafio para você fazer a obra missionária, reconhecer que é sua, é minha, a nossa obrigação. Aí Jesus mandou outros. Aí Jesus disse: olha, vocês não levam dinheiro, não leva bolsa, não leva forte, não leva nada. Agora tem que vocês curam os enfermos, purificam leprosos, de graça vocês receberam, de graça vocês deem. E eles foram. Aí mais tarde, não sei quanto tempo depois, Jesus chamou os discípulos para uma prestação de contas. E disse: me diga uma coisa, quando eu mandei vocês sem dinheiro, sem bolsa, sem alforje, faltou alguma coisa a vocês? Aí eles formaram um coro uníssono e disseram: não faltou nada. Não faltou nada, irmãos. Com respeito a todos esses irmãos que estão aqui, eu tenho uma experiência linda na minha vida. Já tenho falado muitas vezes, mas sempre estou falando. É que no auge da minha carreira, Jesus me tirou do futebol. Como eu disse há poucos instantes, eu tinha uma proposta, segundo o empresário, o enviado do Flamengo do Rio, irrecusável. Ele disse: Gilvan, eu trago uma proposta do Flamengo. Eu jogava no Esporte Clube do Recife, um mês para terminar meu contrato. Eu trago uma proposta irrecusável do Flamengo, para você fazer a sua independência financeira. Você aceita? Eu disse: não, o senhor chegou tarde demais. Por que eu cheguei tarde demais? Porque Jesus chegou na frente do Senhor. Jesus sempre chega primeiro do que o diabo. Jesus nunca deu uma carreira no ministério dele. Pode olhar, vê se você encontra
cheio e chegou nervoso. Não, tem pastor, tem obreiro que só chega atrasado, irmão, e chega nervoso. E tem muitos que morrem na estrada que só sai atrasado, aí quer tirar a diferença na estrada e morre, porque até 100 é com Jesus, depois de 100 é sem Jesus. Não, Jesus nunca deu uma carreira, mas nunca chegou atrasado, ele chega sempre primeiro do que o diabo. Aí eu disse, Jesus chegou primeiro, me requisitou a sua obra. Ele disse, você está louco. E muita gente, muitos dos profetas de Baal, quando eu larguei o futebol, se ele sair, nunca mais entra no avião. Muitos viraram as costas para mim, pensando que eu ia sair pedindo a um e ao outro. E eu larguei o futebol, rescindi contrato com o esporte, faltando um mês. Você vai fazer o que, Gilvan? Você tem contrato com o time assinado? Não, o que você vai fazer? Eu vou pregar evangelho. Eu vou pregar evangelho. Mas Gilvan, vou pregar evangelho. Gilvan, nós temos interesse. Vamos renovar mais um ano. Não, mas nem um dia, mas nem uma hora. É agora, larguei tudo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí do Recife para casa, minha mãe viúva, eu sustentava minha mãe e minha irmã com o que eu ganhava. E quando eu cheguei lá naquele dia de semana, minha mãe olhou para mim, me viu com a mala e perguntou o que foi que houve. Eu disse, eu vim para ficar. Ela olhou para mim, ficar? Eu disse, sim, porque a partir de hoje a senhora não tem um filho mais jogador de futebol. Agora a senhora vai ter um missionário, um pregador do evangelho. Minha mãe, crente, muito crente, ela ficou branquinha, feito uma tapioca. Olhou para mim, se agora, meu filho, eu disse, Deus proverá. Jeová Jireh está comigo. Deixei a minha mala ali, nem desci da mala, e eu sabia que naquela hora tinha uma reunião na igreja. Eu fui e cheguei lá, tinha uma multidão, umas 600 pessoas de joelhos orando, ninguém viu eu entrar, ninguém sabia de nada. Deus, minha mãe e eu, e é claro o pessoal do Esporte Clube Recife. Aí eu entrei, irmãos, e me ajoelhei lá num cantinho, feito uma muquequinha, ninguém me viu. Com uns 10 minutos, Deus, que ouviu as palavras da minha mãe e viu a preocupação no seu coração com o nosso sustento, ele tomou um vaso seu, porque na casa desse Deus não tem imagem de escultura, não. Pode olhar para a parede, não tem relógio, mas também não tem imagem de escultura, não. Aqui está cheio de vasos assentados nos bancos para os senhores cheios. Quem aqui é vaso, levanta a mão e peça o vaso do Senhor. Eita, na balaia, eu sou pentecostal até a medula. Eu não tenho uma credencial de pastor da Assembleia, não, e nem da CGADB, não. Eu sou pentecostal mesmo. Ainda que eu não tivesse nenhuma credencial, eu não aguento crente frio, igreja que parece velório, culto que parece gelo, crente que parece múmia. Porque, meus irmãos, se o mundo lá fora tem direito de fazer barulho, nós também temos. Nós temos barulho de quê? De glória a Deus. Abre a tua boca, meu irmão. Abre a tua boca. Você não vai pagar nada. Deixa eu dar uma boa notícia para você esta noite, que você talvez não saiba. Qual é a boa notícia, pastor Gilvan? É que o salário mínimo vai aumentar 3 vezes. Seria uma boa notícia, não é? É que o governador do estado vai dar casa própria para quem não tem. Outra boa notícia é que o prefeito da cidade de Curitiba vai distribuir terreno. Oh, notícia boa, não é, pastor Ival? Mas não, eu vou dar uma notícia melhor. É que na Constituição brasileira não existe um artigo e nenhum parágrafo dizendo é proibido ao crente dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus
pentecostal, a cara parece um tijolo, está no culto a cara comprida, não dá nem amém. Ah, eu sou pentecostal, não crê mais em profecia. Tem muita gente, tem até obreiro que não crê mais. Quando alguém se levanta para profetizar, chama o casca grossa que está do lado e manda o irmão se calar. Eu ainda creio que Deus fala através da palavra e através dos dons. Os dons é para serem usados na casa do Senhor. Deus é muito, Deus não é Baal, Deus é Deus. Cuidado, não toca no voz do Senhor não. Cuidado com o voz do Senhor. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Eu conheço um caso agora recente, não vou dizer o lugar para não fugir da ética, não vou dizer, mas Deus tomou um instrumento seu, estava falando para uma pessoa, não era para outra pessoa, não era para minha esposa. Chegou um cidadão lá, pálido, zangado, porque a irmã estava sendo usada por Deus, mandou ela se calar, afastou minha esposa, afastou a irmã foi para lá. Ele foi lá dentro, quando voltou, dorzinho aqui, meu irmão, foi para o hospital com uma parada cardíaca. Queira fechar a boca de Deus. Cuidado. 10 minutos mais ou menos, aí Deus toma um vaso seu e diz assim: meu servo. Quando Deus disse meu servo, eu liguei a parabólica espiritual, irmão. É, porque a minha não é aquela antenazinha fina que fica chuviscando, não, é parabólica. Aliás, já não é mais parabólica, é a cabo, irmão. É para pegar todos os canais do céu. Ainda tem gente aí que tá com aquela antenazinha fina chuviscando, irmão. Não sai do que era 30 anos passados. É a mesma coisa, é aquele nanico, aquela criança espiritual. Jesus está te oferecendo hoje um cabo, um cable, coloca um cable, irmão, para tu entrar nos mistérios de Deus, nas profundidades de Deus, para você captar as visões e revelações do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Não serve. Agora escuta aqui. Quando Deus fala com a gente, pode ter 1 milhão de pessoas. E outra coisa, não precisa um vaso ir lá com o dedo botar no nariz da gente, não. Precisa não. Quando Deus fala com você, você sabe. Você pode estar no meio de uma multidão se quiser comigo. Calama. Quando aquele vaso, onde tu vai por Deus, meu servo, ele disse comigo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele diz à tua família que as minhas mãos estarão sempre, ele não disse agora, estarão sempre estendidas sobre ti, e nunca te faltará nada. E sabe quem falou isso, irmão? Sabe quem falou? Aquele que o salmista diz que tira o pobre da cinza, do monturo ergo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Quem falou isto é o Deus que cumpre o que ele diz, aleluia. Quem falou isto é a fiel testemunha
ele está com um brilho na face. Eu disse, é a glória, é o Shekinah, é a presença de Deus. Aí eu falei pra minha mãe, fica fria, nesta casa não vai faltar nada. Ela olhou para mim e disse, que foi que houve? Algum irmão te fez alguma promessa? Eu disse, fez. Quem foi? Aí ela perguntou, parece que ela perguntou o nome do empresário lá, da igreja. Foi ele? Eu disse, não, quem me prometeu, minha mãe, foi o irmão mais velho. Foi Jesus. 40 anos aproximadamente. Nunca me faltou sapato. E uso do melhor. Uso melhor. Se eu disser para os irmãos aqui, eu não vou dizer porque você que você quer me dar um terno, não vai dar mais. Mas eu tenho uns 5 em casa zerados. E cada vez eu vou lá, Deus diz, tira esse e dá para o irmão lá do campo. Ganhei 2 no Canadá, Deus disse, dá todos os 2 que você não está precisando. E eu tenho todos os 2 zerados em Bahia. Irmãos, não me faltou nada. Agora um dia, escuta aqui, para fortalecer sua fé, edificar sua fé. Um dia eu sou meio atrevido, irmão. E Deus sabe que quando eu falo com ele, eu falo como filho, pai, na maior intimidade. Um dia eu cheguei para Deus assim e disse, ó Deus, tu me prometeste que as tuas mãos estarão sempre estendidas sobre mim e nunca me faltará nada. Sabe o que eu disse para Deus, meu? Mas está me faltando uma casa. E eu sou itinerante, eu viajo, eu tenho família. Se eu morrer, minha família não tem onde ficar, porque eu moro numa casa emprestada, Deus. Eu quero uma casa. Agora, irmão, Deus não dá casa de João de Barro, não. Nem casa de maribondo. Não, a não ser que você peça. A não ser que você peça. Como é um dia, eu ligo para minha esposa. Aí minha esposa, meu filho, aqui perto tem uma casa. Cristiane, que é a minha filha mais nova, ela passou lá, viu uma faixa, vende essa casa. E eu disse, quando eu chegar aí nós vamos olhar, mesmo sem dinheiro a gente vai olhar, não paga nada. Quando eu cheguei, fomos olhar. Chegamos lá, tinha vigia, tinha empregado, o dono estava em João Pessoa. E eu cheguei e disse, pode entrar para olhar? Pode. Quando nós entramos, eu comecei a rir. Minha esposa, minha filha, meus filhos, aí nós entramos na casa e cadê sair? Por onde é que sai? Foi preciso chamar o vigia. Depois que olhamos a casa, escuta bem, eu quero ver você fazer tremer o inferno agora. Fui para casa, liguei para o telefone do corretor, perguntei o preço, ele disse, é X. Aí eu disse, eu vou me sentar para não cair, e até brinquei com ele, com esse dinheiro, eu compro uma casa lá em Miami, na beira-mar, pertinho dos astros de Hollywood, que vão para lá, no inverno, lá no norte dos Estados Unidos. Ele riu. Não, muito obrigado. Aí ele foi depois, ligou para mim, seu Gilmar, e a casa? Eu disse, não serve. 6 meses, e a casa? Não serve. Quando é um dia, irmãos, eu parei em frente daquela casa assim, eu fui orar pelo cidadão em frente da casa. Aí eu parei em frente, eu olhei assim, sabe o que eu disse a Deus? Eu disse, ó Deus, eu não vou te pedir essa casa não. Agora, se o Senhor me der, eu não vou ficar feliz não, porque eu já sou feliz sem ela. Agora que eu vou ficar alegre, irmão. Só disse isso para Deus. 6 meses, o dono disse, a casa é do pastor. Pergunta a ele quanto ele tem. Aí ela ligou, quanto tem? Eu disse, eu tenho uma merrequinha aqui, eu não vou nem dizer para vocês. Ele disse, ele aceita como entrada e parcela o resto. Está feito o negócio, fiz o negócio. Só que o diabo, o sujo, ele é invejoso. Ele não quer ver crente com nada. E o pior é que tem crente que tem inveja do outro. Tem crente que passa na casa de Chitãozinho Chororó e fica de queixo caído, mas que mansão. Aí passa na casa de um pastor, um servo de Deus, 40, 50 ministérios, está aí o meu dízimo.
Mas a mansão da Xuxa, ele admira. Não pode ver um servo de Deus com um carro zero, não dou mais ofertas. Ninguém gostou mais de coisa 0 quilômetro do que Jesus. Alguém gostou mais do que Jesus? Nasceu de uma virgem zerinha, montou no jumentinho tirado da concessionária 0 quilômetro, ninguém tinha montado nele. Foi sepultado num túmulo 0 quilômetro, vestiu a túnica de linho fino tecida de alta a baixo, que só os grandes, os ricos vestiam. E o diabo queria ver os crentes chegando aqui, não sabe o que, de patinete. Ele queria ver lá no estacionamento aqui, pastor Raimundo, é só bicicleta, guidão, soldado, o pneu assim, ó. Mas quem manda não é o diabo, quem manda é o Senhor Jesus Cristo. E ele tem muito. O nosso Deus não é miserável, não. O nosso Deus tem dinheiro até em barriga de peixe, irmão. Não é no banco da Suíça, não, é em barriga de peixe. Aí eu fechei negócio e viajei, fui pregar em São Paulo. Minha esposa fez a mudança e o diabo começou a dizer assim: tu vai pagar só a entrada, não vais pagar o resto e vão tomar. E tu vai passar a maior vergonha da tua vida, não é que tu és conhecido lá na cidade. E na minha fraqueza humana, eu não comecei a pensar que era verdade, porque eu sou itinerante. Se eu não pregar, eu não como. Aí eu comecei a pensar, e se cancelar os compromissos, que às vezes tem uns obreiros que ele deixa para cancelar na véspera, que não dá nem chance de você agendar com o outro. Agora quando você cancela, ele fica com raiva. E eu fiquei pensando, e agora? O que foi que eu fui fazer? Eu estava tão quieto, sem dever, e o diabo não vai pagar. E eu comecei a me perturbar. Aí preguei em São Paulo, fui para Brasília, preguei em Brasília, e eu ia voltando para casa arrasado. Minha esposa, quando eu ligava, ela pulava lá: meu filho, vem logo para a casa, como está bonita. E eu não disse nada para ela. Eu disse: meu Deus, eu vou chegar com essa cara de tristeza e preocupação. A cabeça parecia que explodiu de preocupação, porque se existe uma coisa ruim, é a tal da dívida. Eu viajo de avião desde 1961. Nunca ninguém me entregou nada no avião, nunca. Se eu tivesse que ser salvo através de um folheto entregue no avião, eu iria para o inferno. Aí lá vem aquele homem, vai passando por um, vai passando por outro. Aí chega onde eu estou. Aí Jessé me entrega um cartão. No que ele me entregou um cartão, desse cartão que a gente usa, né? Aí eu olhei assim, peguei o cartão, botei na mão. Isso deve ser algum vendedor. Quem está endividado como eu vou comprar mais nada. Aí peguei o cartão e fechei na mão, não rasguei não. Aí ele passou. Eita, lá passou. Parece que eu estou vendo, nunca eu vou esquecer. Quando ele chegou na porta do avião para descer, ele parou assim, olhou para mim, aqueles olhos cintilavam. E no olhar dele eu estava lendo: leia. Quando ele desceu, eu disse: eu vou ver mesmo que essa figura. Aí eu peguei o cartão, quando eu olhei, zero, não tinha nada, não tinha nome, não tinha telefone, não tinha endereço, não tinha e-mail, não tinha nada. Aí eu virei o cartão, quando eu virei, atrás estava escrito em letras vermelhas e bem grandes: é o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus vai me ajudar. E Deus me ajudou, e eu paguei a
Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.